E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Peter. Vamos à nossa aula de hoje sobre plano inclinado. Mas antes de começarmos nossa aula, dê um like lá nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então vamos lá. Plano inclinado nada mais é um plano em que o objeto pode subir ou descer uma ladeira. Um plano que tem uma certa angulação, né? Um ângulo, por exemplo, θ, como mostra ali na figura. E que forças que podem atuar nesse objeto? Primeiramente, força-peso, que é uma força vertical para baixo, é a força que a Terra está puxando o objeto para o seu centro, e a força normal de reação ao apoio, é a força que o apoio, que a ladeira, exerce sobre o objeto. É uma força que forma um ângulo de 90 graus com relação à superfície. Eu posso decompor a força-peso em componente do eixo x e componente do eixo y. Como que eu faço isso? Primeira coisa, o ângulo aqui da inclinação da ladeira fica aqui entre o PY e a força-peso. Como que eu vou achar o PY e o PX? Seno desse ângulo θ é o cateto oposto a este ângulo sobre a hipotenusa. O cateto oposto a este ângulo θ aqui é o PX. Hipotenusa é a força-peso, então eu posso falar que o seno de θ é o PX sobre a força-peso. Multiplicando o cruzado, Px é igual ao peso vezes o seno do ângulo θ. Peso é massa vezes a gravidade. E como que eu posso achar o cosseno? Cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente a este ângulo sobre a hipotenusa. O cateto adjacente a este ângulo é o cateto que está encostando no ângulo ali, é o Py, sobre a hipotenusa, que é o peso. Multiplicando o cruzado, eu tenho que o Py é igual a força-peso vezes o cosseno do ângulo θ. Outra maneira de memorizar é pegar o ângulo ali e ver. O ângulo está encostando no PY. Se o ângulo encosta no PY, ele coça o PY. Então, na fórmula do PY ali, eu coloco cosseno, que o ângulo está encostando, coçando no PY. Agora o ângulo está longe do eixo x, então ele acena para o eixo x. Então, seno. Então, Px é igual ao peso vezes o seno do ângulo θ. Tendo o Px e o Py, normal e força-peso, a gente pode achar uma relação entre a força Py e a força normal. Eu posso dizer que a normal é igual ao Py, ou seja, o que está ali em cima é igual ao que está ali embaixo. Força normal é igual ao Py. E eu uso isso normalmente para achar força de atrito, porque força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Sendo a força normal o Py, eu consigo achar a força de atrito. Mas vamos continuar agora tentando encontrar a aceleração nesse sistema para um sistema sem atrito. Como que eu faria? Resultante das forças, todas as forças atuantes em um corpo, é o produto da massa pela aceleração, segunda lei de Newton. Qual que seria a resultante dessas forças? A força que está puxando o corpo, no caso, para baixo. Seria o Px, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, a resultante das forças nesse desenho, nessa situação, é o Px, que é igual a massa vezes a aceleração. Agora, para um sistema com atrito, a resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. A resultante seria a força Px, tentando puxar o objeto para baixo, menos a força de resistência a este movimento, que seria a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Como que eu acho força de atrito? Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal de reação-apoio. Como que eu acho a força normal de reação-apoio? Força normal de reação-apoio é igual ao Py. Então, tendo Py, eu tenho a normal. Tendo normal, eu tenho a força de atrito. Tendo a força de atrito, posso jogar na fórmula de baixo para encontrar a aceleração do sistema. Então, nesse caso, segundo a lei de Newton, o resultante das forças é massa vezes aceleração. A resultante seria o Px menos a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Então vamos aos exercícios agora da UFLA. Um bloco de gelo desprende-se de uma geleira e desce um plano inclinado com atrito. Qual o diagrama que representa corretamente as forças que atuam sobre o bloco? Então, olha, primeira coisa, tem atrito e o bloco está descendo. Então a força de atrito seria no sentido de subir.
Então, tanto a letra D quanto a letra E não tem nenhuma força subindo. Então, as duas já estão erradas. Uma força que eu sempre tenho aí nesse tipo de figura, de desenho, seria a força normal de reação-apoio, que é uma força do apoio sobre o objeto, formando um ângulo de 90 graus nessa força com a superfície. Na letra C não tem, eu só tenho essa força na letra A e na letra B. Na letra B, eu tenho uma força puxando o objeto para descer, né, para baixo. Só que eu não tenho essa força, ele desce espontaneamente. Claro, a gente sabe que decompondo a força-peso, eu teria ali um Px, mas teria também um Py. Como ele não colocou Py, eu não coloco força Px ali. Então, a alternativa correta seria a letra A, com apenas 3 forças indicadas. A força normal de reação-apoio, que é a força para cima, né, que forma um ângulo de 90 graus com a superfície. A força que está subindo, que seria a força de atrito, subindo a ladeira, que é essa força aqui, força de atrito, força normal de reação-apoio, e a força-peso, que é vertical para baixo. Então, alternativa A. Próximo exercício. Um bloco de massa 4 kg é abandonado num plano inclinado de 37 graus com horizontal, com o qual tem coeficiente de atrito 0,25. A aceleração do movimento do bloco é em metros por segundo quadrado, dados gravidade 10, seno de 37, 0,60 e cosseno de 37, 0,80. Então, olha, eu tenho um sisteminha, um plano inclinado, um objeto descendo, força-peso vertical para baixo, força normal formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Decompondo a força-peso, eu tenho o Px e o Py, o ângulo de 37 entre o peso e o Py, e o atrito ali subindo. Primeira coisa que eu posso fazer é achar força-peso. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então a massa é 4 kg, a gravidade 10, o peso é de 40 newtons. Tendo a força-peso, posso encontrar o Px e o Py. Px é peso vezes o seno do ângulo θ. Então, Px é 40 vezes o seno de 37. Seno de 37 é 0,60. Então, é 40 vezes o 0,60, que é 24 newtons. E o Py é o peso vezes o cosseno do ângulo θ. Então, é 40 vezes o cosseno de 37. Cosseno de 37 é 0,80. Então, 40 vezes 0,80, 32 newtons. Então, tenho o Px e o Py. Eu sei que a força normal de reação ao apoio ela é igual ao Py. Então, se o Py é 32, a força normal também vale 32. Agora eu posso encontrar o atrito. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal de reação ao apoio. Então, é 0,25, que é o coeficiente de atrito, vezes a força normal, que é 32. Me dá 8 newtons. Então, eu tenho uma força de atrito de 8 newtons. Agora, segunda lei de Newton, o resultante de todas as forças que atuam em um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. A resultante dessas forças, como o corpo desce, seria Px menos o atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Px é 24, o atrito é 8 e a massa é 4. Então, 24 menos 8 é igual a 4 vezes a aceleração. 24 menos 8, 16, que é igual a 4 vezes a aceleração. A aceleração é 16 dividido por 4, a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Alternativa B. Próxima questão. No esquema da figura, os fios e a polia são ideais e não se consideram resistência e o empuxo do ar. O sistema é abandonado do repouso. Os blocos A e B têm massa de 2 kg. O módulo de aceleração da gravidade vale 10 e o ângulo θ 30 graus. Supondo a inexistência de atrito, determine a aceleração do sistema e a intensidade da força que traciona a corda. Ou seja, eu quero a tensão na corda também, né? Então vamos lá. Primeira coisa, posso identificar na corda como que seriam as trações. Então eu tenho duas trações nessa corda, uma contrária à outra. É a mesma corda que liga o bloco B ao bloco A. Tenho as duas trações, uma contrária à outra, e tem uma força que puxa o A para baixo. Essa força seria o Px, porque ali é um plano inclinado. Então eu tenho a força-peso, que é decomposta em Px e Py. Teria também a força normal, que é uma força de 90 graus com a superfície, que estaria ali
em cima do A. E poderia encontrar também, tendo a força normal, encontrar PY, PX, peso e por aí vai. Mas a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é encontrar a força-peso do A. Poderia também encontrar o peso do B, mas não vai ter necessidade, porque no sistema fala que não tem um atrito. Se não tem um atrito, eu não preciso do peso do B. Por quê? Vamos raciocinar. Se eu encontro o peso, eu tenho a força normal no bloco B, porque na horizontal a força-peso é igual à força normal. Tendo a força normal, eu encontrarei o atrito. Como eu não tenho um atrito, acaba o peso do B sendo desnecessário. Então só o peso do A que eu vou encontrar, que é a massa do A vezes a gravidade. Massa do A é 2, gravidade é 10, peso do A 20 newtons. Vou encontrar agora o Px. Px é o peso vezes o seno do ângulo θ. Peso é 20, o seno de 30, o ângulo é 30. Seno de 30 é meio, meio vezes 20, 10 newtons. Esta é a força Px. Agora eu utilizo a segunda lei de Newton. O resultante das forças é o produto da massa pela aceleração. Qual que seria a resultante das forças? No bloco A, como ele desce, seria Px menos T, que é igual a massa do A vezes a aceleração. E no bloco B, eu tenho uma força que puxa ele para a direita, que é o T. Então, o T é igual a massa do B vezes a aceleração. Corto o menos T com o mais T, sobra Px, que é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. O Px vale 10. As massas, as duas, 2 kg. Então, 2 mais 2 vezes a aceleração. Então, 10 é igual a 4 vezes o A. A aceleração é 10 dividido por 4. Logo, a aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. E a tração é a massa do B vezes a aceleração. Posso escolher uma das duas fórmulas. Vou escolher essa porque é a mais fácil, né? A tração é massa do B vezes a aceleração. Massa do B é 2, a aceleração é 2,5. Temos que a tração vale 5 newtons. Então, encontrei na letra A a aceleração, que é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Encontrei na letra B a tração, ou tensão na corda, que vale 5 newtons. Agora da VUNESP. No plano inclinado da figura abaixo, o coeficiente de atrito entre o bloco A e o plano vale 0,20. A roldana é isenta de atrito e despreza-se o efeito do ar. Os blocos A e B têm massas iguais a m, cada um, e a gravidade vale g. A intensidade da força tensora na corda suposta ideal vale. Então eu quero encontrar a tensão ou tração nessa corda. Então, o que a gente pode fazer? Vamos colocar o sistema de forças nesse desenho. Então eu tenho a força peso do B, que puxei ele para baixo. Contrário a essa força, eu tenho uma tração na corda, subindo ali pelo B. E contrário a essa tração, eu tenho outra tração ali, né, no A, entre o fio e o A. Tenho também a força Px, que tenta puxar o A para baixo, que é a força de decomposição da força peso, né? O peso pode se decompor em Px e Py. Tenho a força normal, que é uma força ali que forma um ângulo de 90 graus com a superfície no bloco A. Tenho o atrito, que ele fala que tem um atrito no A. O atrito é contra o sentido do movimento. Então, supondo o A subindo e o B descendo, se o A sobe, o atrito no A seria descendo. Tenho um triângulo ali embaixo, que ele colocou na figura, um triângulo retângulo, com catetos 3 e 4. Um triângulo retângulo com os dois catetos são 3 e 4, me dá uma hipotenusa de 5. É só fazer Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado seria 9 mais 16. Hipotenusa ao quadrado é igual a 25, raiz quadrada de 25, 5. Então, por isso, aquele 5 ali. Por que aquele 5? Porque eu posso encontrar o seno e o cosseno usando ali o 5, que seria a hipotenusa desse triângulo. Então, o seno do ângulo θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo θ é o 3. A hipotenusa é 5. Então, eu tenho já o seno do ângulo θ, que é 3/5. E o cosseno? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente àquele ângulo é o 4, a hipotenusa é 5. Então, por isso que o cosseno do ângulo θ é 4/5. Tenho que o peso é massa vezes gravidade, né? M vezes G. Posso encontrar o Px e o Py. Px é o peso vezes o seno do ângulo θ. O peso eu sei que é M vezes o G. E o seno do ângulo θ é 3/5.
E eu sei que 3 dividido por 5 é 0,6. Logo, eu tenho que o Px é 0,6 vezes a massa vezes a gravidade. E o Py? Py é peso vezes o cosseno do ângulo θ. Peso é m vezes o g. E o cosseno é 4/5. Então, posso dividir 4 por 5, tenho 0,8. Logo, o Py é 0,8 vezes a massa vezes a gravidade. Então, eu já encontrei o Px e o Py. Como tem atrito ali em cima, eu posso achar a força normal. Força normal de reação ao apoio no bloco A é igual ao Py. Então, a força normal vai ser 0,8 vezes o m vezes o g. Para que encontrar a força normal? Para poder encontrar a força de atrito. Então, força de atrito ali no bloco A é o coeficiente de atrito vezes a força normal de reação ao apoio. O μ vale 0,20. E a força normal, como eu falei, ela é o Py. Ela vale 0,8 vezes o m vezes o g. 0,8 vezes 0,20 é 0,16. Então, eu tenho que a força de atrito é 0,16 vezes o m vezes o g. Agora, eu posso usar a segunda lei de Newton. Resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, supondo o bloco B caindo e o A subindo, se o A sobe, eu tenho que a tração menos a força de atrito menos o Px é igual a massa do A vezes a aceleração. Se o A sobe, o B desce. O B descendo, então eu tenho que o peso do B menos a tração é igual a massa do B vezes a aceleração. Então, agora eu posso somar essas duas fórmulas. Corto T com menos T, sobra no primeiro membro o peso do B menos a força de atrito menos o Px. E no segundo membro, somando as massas, eu tenho que é somatório das massas vezes a aceleração, ou seja, massa do A mais massa do B vezes a aceleração. Logo, eu consigo chegar numa fórmula. Peso do B menos a força de atrito no bloco A menos o Px que atua no bloco A é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Peso do B é massa vezes gravidade, é mg. Força de atrito é 0,16 mg. E o Px é 0,6 mg, que é igual ao somatório das massas, que é m mais m, vezes a aceleração. Menos 0,16 menos 0,6 me dá menos 0,76 mg. Então, ali no primeiro membro, eu vou ter 1 mg menos 0,76 mg, que é igual a 2 ma. 1 menos 0,76 me dá 0,24. Então, 0,24 mg é igual a 2 ma. Corto massa com massa, a aceleração vai ser 0,24 g dividido por 2. 0,24 g dividido por 2, 0,12 g. Então, essa é a aceleração deste sistema. Agora, eu posso encontrar a tração. Posso escolher uma fórmula. Peso do B menos tração é igual a massa do B vezes aceleração. Escolher mais fácil, né? Que a outra seria tração menos o atrito menos o peso do X, que é igual a massa do A vezes aceleração. Seria um pouco maior. Então, peso do B menos tração é massa do B vezes aceleração. Peso do B é m vezes o g, menos a tração, que é igual a massa do B, que é m, vezes a aceleração, que é 0,12 g. Menos tração é igual a 0,12 mg menos mg. Menos t é igual a 0,12 menos 1 é menos 0,88 mg. Menos com menos fica mais, logo a tração ou tensão nesse fio, nessa corda, vale 0,88 vezes a massa vezes a gravidade. A alternativa é um exercício mais complicado, né? Então, espero que tenham entendido essa aula. Qualquer dúvida, assistam de novo. Quem gostou, dá um like lá nesse vídeo, inscreva-se no canal e até a nossa próxima aula.